Mas é uma farinha maravilhosa, muito rica em proteína, fibras, vitaminas, minerais, a farinha de grão de bico. Né? Eu estava citando que uma das minhas alunas não gosta da farinha de grão de bico, mas ela é ótima. Se você souber usar, você nem sente o sabor residual, porque ela tem um sabor bem característico, né? Talvez muitas pessoas não gostem, não utilizem por conta do sabor residual. Mas a mágica disso aqui é que quando você aprende sobre essas farinhas, quando você entende como usar as farinhas de maneira equilibrada, você pode usar uma farinha de grão de bico numa receita de pão e você não vai nem sentir o gosto do grão de bico. Por quê? Porque você usou outras farinhas combinadas em proporções adequadas para aquele resultado que você está buscando, que suprimiram simplesmente o sabor residual do grão de bico, né? Uma opção que você pode usar para combinar com a farinha de grão de bico, além da farinha de mandioca, é a farinha de feijão branco. Igualmente, a farinha de grão de bico, ela tem ali elevados teores de fibras, proteínas, vitaminas, minerais e possui a mesma função principal, que é dar estrutura para a massa. Gabriela, você fala tanto de estrutura, o que é isso? Estrutura é o seguinte: seu bolo, seu pão, a gente está falando de pão, seu pão está crescendo ali dentro do forno, né? Você já cresceu do lado de fora e agora você colocou no forno para ele crescer mais um pouquinho e assar. Ele ainda dá um salto de forno e esse salto de forno ele é sustentado pela estrutura da massa. Uma das farinhas que traz essa estrutura para a massa, não somente ela, lógico, a gente tem outros ingredientes que contribuem para a estrutura, mas a farinha de grão de bico, a farinha de mandioca, são duas farinhas que são usadas com essa função principal. Não significa que elas vão trazer só essas características para a massa, de suporte. Não. Mas a função principal é essa: dar suporte para a massa, trazer essa estrutura interna do nosso pão para que ele cresça e não baixe, para que ele cresça e permaneça alto, volumoso e lindo, tá bom? Então, a farinha de grão de bico é isso, é uma farinha de estrutura que tem sabor residual, que é muito rica nutricionalmente, ela tem é uma das farinhas mais ricas em proteínas que a gente tem, né? Ela tem cerca de 16% de proteína em 100 gramas. É excelente, né? 16 gramas de proteínas em 100 gramas de farinha, ótimo, um teor muito elevado, super bem-vindo, né? Porque a gente, além de tirar o glúten e o leite, a gente quer trazer nutrição para as nossas receitas, não basta trocar uma farinha branca, que é a farinha de trigo, por outra farinha branca sem glúten e não trazer nenhuma nutrição para nossa receita, não. A gente precisa enriquecer com proteínas, fibras, né? Vitaminas, minerais, essas nossas receitas, para que o nosso corpo seja nutrido também. Certo? Então você pode usar a farinha de grão de bico, ela é excelente, excelente. Só que ela tem esse problema de fermentar, né? Então quem tem síndrome do intestino irritável pode não tolerar por algum tempo essa farinha, é o meu caso. Já tem algum tempo que eu não consigo consumir esse produto por conta desse poder fermentativo que ele tem, né? Que ela tem, que é a farinha. Ela libera ali ácido fítico e aí um gás, né, que libera dentro do nosso intestino. Isso causa desconforto, dores também em algumas pessoas. Eu sinto dor, então eu não posso consumir. Mas isso é temporário, né? Vão ter épocas que eu vou poder consumir. Se você não tem problemas, experimente uma quantidade pequena para você não deixar o sabor muito forte no seu pão, tá? Mas experimente, eu tenho certeza que você vai gostar demais do resultado dessa farinha, porque ela atua deixando a sua massa mais macia, mais fofinha também. Não é somente dando estrutura, né? Ela traz mais maciez, mais umidade para o resultado final também, e por isso o seu pão vai ficar, ó, sensacional.